Cala a boca, sua puta. Microfone fone. Mas imagina que louco seria se ela do nada parasse de girar. Ia ser louco, mas não ia ser nada legal, pessoal. Isso iria gerar uma catástrofe tão grande que a vida na Terra poderia ser extinta. Prédios e pessoas voando para todos os lados, furacões, tsunamis, meses somente de sol e meses somente de noite, e até mesmo a lua poderia cair. Vamos então ver junto no vídeo de hoje o que aconteceria se a Terra parasse de girar. Mas antes, é claro, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, vai deixar logo o seu joinha. Yeah! Vai deixando o joinha aí porque o joinha é muito importante pra gente e não custa nada pra vocês. Se inscreveu, deixa o joinha, agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou Daniel Molo. E como vocês já devem ter aprendido na escola, a Terra possui seu movimento de rotação e também de translação. A rotação, no caso, é quando ela gira em torno de si mesma. E ela gira tão rápida que a cada 24 horas ela dá uma volta completa. E a Terra gira, galera, em uma velocidade de aproximadamente 1.700 km por hora. É muito rápido. Imagina o que poderia acontecer se essa velocidade caísse do nada para zero. Mano, a gente ia voar 1.700 km por hora na parede, mano. A primeira coisa que iria acontecer é que todos os objetos, prédios, carros, pessoas, simplesmente seriam arremessados a uma velocidade de 1.700 km por hora e todos voariam para o leste. E só isso, galera, já seria o suficiente para acabar com praticamente toda a vida da Terra. Porque pensa, pessoa não iria resistir, animal muito menos, planta também não. Mas calma que não é só isso. Tem que lembrar também que toda a água ia voar nessa velocidade e com isso uma série de gigantescos tsunamis ia tomar conta do planeta inteiro. Normalmente a velocidade de um tsunami beira os 800 km por hora, já é muito forte. Imagina aí a água movendo a 1.700 km por hora, assim, ó. Mais do que o dobro, né? Sem contar, galera, que não seria um tsunami, seriam muitos tsunamis. Seria o oceano inteiro. E com isso, boa parte da água que está no oceano iria para o planeta todo, iria para a Terra, iria se espalhar, destruindo tudo que havia pela frente. Alguns especialistas acreditam que se a Terra parasse do nada de girar, a força do impacto, junto com a força do ar, junto com a força da água, seria tanto que os continentes poderiam até se mover e acabar se unindo, formando assim um novo continente, mas todo destruído. Sem contar que nessa velocidade, muitas coisas iriam se desprender do chão e sair voando, mas iria ficar voando dentro do nosso planeta, sem ir para o espaço. Pois essa velocidade, por mais que seja muita, não é suficiente para ir contra a força gravitacional do planeta. Ou seja, iria manter todo o caos aqui dentro. Imagina a confusão que seria o tanto de coisa sendo arremessada a uma velocidade de 1.700 km. Vento, sangue, cabeça, terra, árvore, carro, metal, tudo. E depois de um tempo nesse cenário apocalíptico, os objetos arremessados nos oceanos parariam em algum lugar novo da Terra, deixando a Terra totalmente bagunçada e diferente do que conhecemos. 6 meses de sol e 6 meses de noite. Se o planeta então parasse de girar do nada, ele deixaria de fazer o seu movimento de rotação, que como já falamos é um movimento que a Terra dá em volta de si mesma. Lembrando, galera, que tudo está sendo baseado na hipótese da Terra parar de girar em si mesma, mas a translação iria continuar, pois esse é um movimento que acontece graças ao Sol. Então, teoricamente, mesmo a Terra parando de girar, ela iria girar em torno do Sol. E isso deixaria então a Terra extremamente parada, com uma parte totalmente virada para o Sol e uma parte totalmente escura, que ficaria de costas para o Sol e seria totalmente fria, sem ter nenhuma fonte de calor. Isso então deixaria metade do planeta extremamente quente e insuportável e a outra... Esse frio extremo e calor infernal durariam 6 meses, ou seja, de um lado 6 meses calor e do outro lado 6 meses de frio. Porque a Terra iria então parar de girar em volta de si mesma, mas ela continuaria girando em volta do Sol. E é por isso então que mais ou menos 6 meses depois, a outra parte que ficou na escuridão total iria ficar mais próxima do Sol. Radiação cósmica. Uma outra coisa que poderia acontecer com a Terra seria a perda do campo magnético, que protege o nosso planeta de radiações cósmicas e de altas energias solares. Pois esse campo magnético é formado pela rotação do planeta e também pelos processos do núcleo da Terra. Ou seja, se ela parasse de rodar, esse campo sumiria. E se esse campo sumisse, nós estaríamos expostos a uma extrema radiação solar e até mesmo radiação cósmica. E se caso algum ser vivo, ser humano ou animal sobrevivesse, seremos obrigados a viver debaixo da Terra para assim
nos proteger dessa radiação e continuar vivendo. E a única forma de ficar de fora seria com trajes de proteção contra a radiação ou até mesmo contra o calor extremo ou o frio extremo. A Lua poderia cair na Terra. Um professor da Universidade de Stanford, chamado Valgard Pratt, disse que caso a Terra parasse de girar, a Lua também iria diminuir sua velocidade gradualmente, até parar de girar por completo. E isso faria com que a Lua se aproximasse cada vez mais da Terra. Se aproximar tanto até que um dia poderia se chocar com o nosso planeta. E o encontro entre a Lua e a Terra não ia ser nada amigável. Ia ser um impacto que poderia acabar com o mundo, ou destruir parte dele. Se não destruísse o planeta, poderia causar a mesma coisa que o meteoro causou na extinção dos dinossauros. Uma imensa nuvem de poeira poderia cobrir o mundo inteiro, acabando com toda a vida restante. E dificultando ainda mais que alguma vida futura apareça aqui no planeta. Mas isso também demoraria muito tempo para acontecer, pois até a Lua parar por completo levaria milhares de anos. E acredito que a Terra já estaria totalmente ferrada. Terremotos e erupções vulcânicas. Pela Terra ter parado do nada de girar, o interior dela iria ficar maluco, gerando uma enorme força cinética no interior da Terra. E, em outras palavras, isso iria deixar o núcleo do planeta totalmente agitado. E isso, galera, causaria uma série de terremotos mais fortes e mais demorados do que qualquer outro que já existiu, fora que o mundo inteiro iria tremer. Sem contar também que iriam acontecer inúmeras erupções vulcânicas, pois com o núcleo agitado e com o planeta tremendo, toda a lava do interior iria começar a explodir para fora. Isso deixaria todas as partes e todos os continentes do planeta totalmente inabitáveis. E sem contar também que ia deixar o clima ainda mais num caos, pois nos lugares quentes iriam ficar ainda mais quentes e nos lugares frios também iriam ter seus pontos de calor. Ah, você não foi dormir, vai dormir. A Terra já está parando. E a ponto de curiosidade, galera, você sabia que a Terra já está parando de rodar desde que ela surgiu? De acordo com pesquisas, há milhares de anos atrás, a Terra girava muito, mas muito mais rápido. Tanto é que, segundo alguns estudos, os primeiros dias duravam 6 horas, metade do que dura hoje em dia. E ela vem perdendo a sua velocidade ao longo dos anos. Claro que é muito pouquinho, mas acontece. E se depois multiplicar por milhares ou milhões de anos, esse número vai ficar bem diferente, podendo ficar bem mais lento. De acordo com o cálculo da NASA, em a cada 100 anos, o comprimento do dia aumenta em 2,3 milésimos de segundos. Logo então, daqui a milhares de anos, o dia vai se aumentar daqui, sei lá, horas. Até que a Terra vai ficar girando tão lenta que ela vai parar. E o dia vai ficar o quê? Longaço nessa época? Ai, cara, eu tipo queria um ano, tanto um um amigo dia. que falasse. Sei lá, tá ligado? Não dá. Daqui a bilhões e bilhões de anos, os dias serão mais longos. E a Terra girará mais devagar. E como já falamos, a Terra então tem chance sim de parar. Mas fiquem tranquilos que a Terra não vai parar do nada. Ela vai parar aos poucos. E a gente nem vai estar aqui pra perceber isso. Porque vão ser bilhões e bilhões de anos. É tipo quando a gente já falou que o Sol também vai morrer. Isso é um fato. Mas quando vai ser, eu não sei. E essa parada da Terra que está realmente prevista para acontecer, que está acontecendo devagarinho, lentamente, que vai acontecer só daqui a bilhões de anos, não vai causar nada do que nós falamos nesse vídeo. Pois o que falamos nesse vídeo foi baseado na hipótese que a Terra pare de girar no instante. A Terra já quase acabou várias vezes. Várias E tu? coisas já aconteceram no nosso planeta Você não que tem quase que fazer acabaram um com cut. tudo aqui. Como, por exemplo, um simples computador que deu problema, ferramentas que caíram no chão Americanos que quase começaram o terceiro conflito mundial por causa da Lua. e até mesmo alguns asteroides que chegaram próximos demais da Terra. Hoje, então, galera, iremos contar para vocês o dia em que a Terra quase acabou. O dia não, né? Os dias. Mas antes de saber essa história, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! Deixa aí o joinha porque esse vídeo tá bem legal, cheio de histórias e fatos que muitos não sabem que aconteceram aqui na Terra. E agora então, se você já deixou o joinha, já é um inscrito, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Você não tem irmão, não? Ah. Mentira. Fala galera, Falou nada não. beleza? Eu sou o Chega, tô Lucas, suave, ainda tô bem que a suave. Terra não acabou, Marques. Opa, galera, sou Daniel Explosão, Molo. E bom galera, o planeta Terra já existe há mais ou menos 4 bilhões de anos. E durante esse período todo, muita coisa estranha e caótica já Calma aí, deixa eu ver se aqui. aconteceu no calma aí. nosso planeta. Inclusive, cerca de 99% das espécies que já passaram no planeta foram dizimadas de alguma forma. Fala Desde aí, o seu começo, na então, moral, a Terra fala já aí. passou por vários Coração momentos mesmo, difíceis. fala aí. E agora, como vocês sabem, a espécie dominante aqui do planeta Terra somos nós, os seres humanos. Mas parece que os seres humanos querem acabar com o planeta e também com tudo que
vive por aqui. Então agora, galera, vamos mostrar pra vocês alguns momentos Tava em que a Terra quase chegou ao seu fim, no período em que o ser humano já existia. 12 de agosto de Fala aí pra mim escutar tua 1883. Ô mulher, fala aí. No dia 12 de agosto de 1883, um astrônomo mexicano chamado José Bonilla passou perto de testemunhar o que seria a destruição do nosso planeta. Bonilla observou 447 objetos Oh, passando em tá frente legal. ao Sol por 2 dias. E ele viu isso na cidade de Zacatecas, no México. Ele não sabia ao certo o que era aquilo, mas rapidamente publicou essa notícia em um jornal de astronomia francês chamado L'Astronomie. Mas na época ninguém deu bola para isso, já que ninguém além daquele homem tinha visto aqueles objetos. Nem mesmo os observatórios de Puebla ou da cidade do México capturaram os objetos. Ou seja, Bonilla poderia ter se enganado, ou sei lá, ter visto alguns insetos, pássaros, algo que não fosse de fato preocupante. Os caras falaram que poderia estar sujo o telescópio dele, que ele Meu viu Deus. poeira, sabe? Então naquela época ninguém deu bola. Porém os anos se passaram e uma equipe de cientistas lá da Universidade Nacional Autônoma do México reanalisaram as descobertas de Bonilla e revelaram algo assustador. Eles afirmaram que o que Bonilla observou eram fragmentos reais de um gigantesco cometa que tinha bilhões de toneladas. E os grandes observatórios não viram porque aqueles objetos passaram bem próximos da Terra. E foi nesse dia que a Terra quase chegou no seu fim. Pois esses fragmentos passaram pertinho da Terra, galera. Passou aproximadamente entre 480 e 8 mil quilômetros de distância da Terra. E podemos dizer que isso nos deixou bem próximos da extinção. E depois de analisar tudo, fazer vários cálculos e tal, foi descoberto que não foram 447 objetos que passaram aqui próximos. E sim, passaram cerca de 3.275 objetos. E tudo isso poderia ter feito um grande estrago no nosso planeta. Imagina aí, galera, cerca de 3.200 e sei lá quantos fragmentos bombardeando a Terra durante 2 dias. Eu acho que o mundo ou a humanidade não teria sobrevivido para contar essa história. 5 de outubro de 1960. No dia 5 de outubro de 1960, alguns radares da Groenlândia identificaram um ataque de mísseis soviéticos, indo bem na direção dos Estados Unidos. Então, o comandante de defesa aeroespacial da América do Norte, ao saber disso, entrou em alerta máxima e já estava pronto para contra-atacar os soviéticos. O que daria início, é óbvio, a um grande conflito mundial. Pois uma das duas maiores potências do mundo entrariam em guerra. Mas na verdade, galera, é que nenhum míssil soviético foi lançado. A verdade é que houve uma confusão nessa história. O que aconteceu foi que o radar confundiu o surgimento da Lua no céu e tudo mais, achando que aquilo na verdade era um míssil. Como assim, né, velho? O que tem a ver a Lua com míssil? Porém, eles demoraram para entender isso. E na hora eles estavam achando que foram atacados por um míssil soviético. E sabe por que os Estados Unidos não revidou o ataque de imediato, mesmo achando que era um ataque e tudo mais? Porque o supremo governante soviético da época Nikita Khrushchev. estava em Nova York para participar de uma conferência da ONU. E aí que rapidamente a inteligência norte-americana ligou os pontos, né? Eles pararam e pensaram, pô, não faz sentido o cara lá da União Soviética atacar nosso país enquanto ele está aqui no nosso país. Seria uma burrice ele fazer isso. Então, graças à presença de Nikita em Nova York naquele dia, os Estados Unidos não contra-atacou, até porque não teve nenhum ataque. No caso seria só um ataque direto, né? Porque eles não foram atacados. E aí que só alguns dias depois que eles descobriram que na verdade eles nem haviam sido atacados coisa nenhuma. Que no caso naquele dia que eles acharam que foram atacados, era apenas a Lua surgindo no céu e não um míssil soviético. Imagina um grande conflito acontecer por causa da Lua. Ia ser no mínimo uma burrice, né? Mas ainda bem que o cara tava lá em Nova York, mano. Nossa senhora, nunca mais. 22 de novembro de Com o Amazon Prime você tem frete grátis, filmes e séries e milhões de músicas. Tudo isso por... R$14,90, amiga. Nossa. Pois é tão bom que até os santos desconfiam.